Se estiver enjoado da voz mais grave, você muda para o agudo. Se quiser uma voz mais aguda, você muda para o mais grave. É novidade, né? Essas coisas que vêm da China. Eu achei em São Paulo, que eu fui lá resolver os problemas familiares, e eu achei que eu gostei e trouxe. Jó, capítulo 38, versos 1 a 5. Está projetado aí, e diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei, tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundei a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque tu és um Deus pessoal, um Deus que fala conosco, um Deus que nos conhece, o Deus que nos vê, o Deus que está sempre conosco, Deus Emanuel. Nessa noite que aqui estamos reunidos como família tua, nós te louvamos pela tua presença em nosso meio, presença nítida, notória, presença que traz paz, presença que traz alegria, presença que traz refrigério, presença que traz luz, presença que nos traz esperança, a sua presença que nos encoraja, tua presença libertadora. Senhor, que através da tua presença milagres venham acontecer na nossa vida, no nosso interior, milagres possam acontecer no meio do teu povo, no meio das famílias, em todas as áreas, na nossa área espiritual, na nossa área emocional, na nossa vida física. Que aqui, Senhor, seja um lugar onde através da tua presença os milagres possam acontecer. Eu desde já profetizo uma noite de milagres sobre cada vida aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos que tu és Senhor desse lugar, nós declaramos que tu és Senhor dessa rua, nós declaramos que tu és Senhor desse bairro, nós declaramos que tu és Senhor dessa nação, e nenhum poder é maior do que o teu poder, Senhor. Eu sou prova viva de que isso é verdade. O teu poder é maior do que todos os poderes na face da terra. Assim nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor. Amém. Essa semana vocês ficaram sabendo dos noticiários, como o mundo ficou apreensivo com os fatos acontecidos e que estão acontecendo. O chamado furacão Irma, né, Rafael? O chamado furacão Irma, que devastou várias ilhas ali na América do Sul, na América Central, Caribe, passou ontem pela Flórida e causou um estrago tremendo. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje e eu descobri que este século atual teve mais furacões, mais tempestades de vento, mais tornados do que todos os séculos passados. Ou seja, este século aconteceu o dobro de furacões do século passado, o dobro. Vocês sabem o que é isso? Eu conheço muita gente que está falando assim: é só vir um furacão que os crentes começam a dizer que é o fim do mundo, que é o fim dos tempos, que o mundo está acabando, que o mundo vai acabar, que isso ou aquilo, castigo de Deus, juízo de Deus. Mas não. Isso sempre aconteceu em toda a terra. O que eu quero dizer é que eles estão se intensificando agora nos últimos tempos. E como o Senhor Jesus Cristo nos disse em Mateus capítulo 24, que no final dos tempos nós veríamos sinais como estes, nós acreditamos que isto não é o fim do mundo. Não, é apenas um sinal do final dos tempos. É apenas uma voz de Deus falando um pouco mais alto para a humanidade. Diz que quando as pessoas ouvem, Deus sussurra. A voz dele é como um cicio suave.
ao coração assustado, ao coração quebrantado, ao coração temente, temeroso a Ele, Ele simplesmente sussurra, para que a pessoa não venha se assustar mais ainda. Mas aos corações que estão distantes, às almas que estão com seus ouvidos tapados, fechados para Ele, o Senhor brada, o Senhor estrondeja a sua voz. A voz do Senhor é como um estrondo quando o mundo está com os ouvidos fechados. E nós estamos vivendo no século atual, o mundo fechando os ouvidos, tapando os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Mas a voz de Deus troveja, a voz de Deus estrondoa, a voz de Deus ela brada, e ela quer trazer o homem para mais perto de si. Tem um escritor, ele é um cantor, compositor argentino, Marcos Witt. Ele escreveu um dos seus livros: quando Deus nos quebranta, seu objetivo não é nos destruir, Ele quer destruir as atitudes incorretas que estão em nós, para que assim a sua glória possa refletir-se por nosso intermédio. Deus não está contente com o mundo. Deus está vendo que o pecado se alastra sobre a humanidade. Deus está vendo que as pessoas estão cada vez mais distanciadas dele, cada vez se voltando mais para o lado material, esquecendo as coisas de Deus. E Deus brada, Deus troveja, Deus faz com que os seus ventos, eles varram a terra, trazendo a sua mensagem. Qual mensagem que Deus quer falar à terra através dos ventos? Nós vemos em muitos textos da Bíblia que Deus sempre falou através dos ventos. Ele falou ao coração de Jó, Ele falou ao coração de Elias, Ele falou muitas vezes com a nação de Israel. Através dos ventos Deus abriu mares, através dos ventos Deus fez cessar a tantas tormentas, dando ordem para os ventos. E hoje Ele fala através dos ventos com o coração da humanidade que se encontra distanciada dele. Talvez Deus esteja, talvez não, com certeza Deus está querendo trazer a humanidade para mais perto do coração. Quando nós vemos fenômenos como esses acontecendo e devastando tantas casas, cidades, lugares, nós estamos pensando, mas por que Deus permite isso? É a voz dele, e Deus fala aos nossos corações através do vento. Lembra-se quando Deus falou com Jó? O texto que nós lemos diz que através de um redemoinho, Deus respondeu a Jó dizendo: quem é este Jó, que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber, se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que tu sabes, ou quem o mediu com o cordel? Você pode lembrar que quando começou a provação na vida de Jó, a provação veio através de um vento forte que deu sobre os 4 cantos da casa onde estavam os seus filhos. A casa foi literalmente derrubada, a casa caiu e matou todos os filhos de Jó. Através de um vento, a provação começou na vida de Jó e terminou também através de um vento, um redemoinho. O que é um redemoinho? Um vento forte em forma de espiral, exatamente como os furacões. Um vento forte em forma de espiral. Começou o vento derrubando a casa de Jó, matando seus filhos, e a provação de Jó terminou através de Deus falando num redemoinho. Pode ser, com certeza, nós não estamos experimentando os horrores do Irma. Nós, graças a Deus, nós moramos numa nação que tem muitas bênçãos, tem muitas riquezas, tem muitos recursos. O problema maior do Brasil é a má distribuição das riquezas, é a corrupção, é essa maldade generalizada que está sobre a nossa nação. Mas é uma nação abençoada. Então, com certeza, nenhum de nós está sofrendo os horrores do Irma, nenhum de nós está sofrendo essas consequências desses furacões, que aliás foram 3 de uma vez só.
Mas, com certeza, eu e você, vez por outra, nós sofremos os furacões, os redemoinhos da vida, os ventos fortes que muitas vezes vêm para querer nos derrubar, os ventos fortes que muitas vezes vêm para querer nos abater, os ventos fortes que muitas vezes vêm para querer trazer destruição sobre a nossa vida. Amém? Você tem sofrido os vendavais de Deus na sua vida? Você tem sofrido com ventos contrários? O furacão nada mais é do que um vento contrário, em forma de espiral. É um vento forte, é um vento que vai derrubando tudo, destruindo tudo por onde ele passa. E com certeza, as provações que nós sofremos na vida têm essa característica. Às vezes parece que está tudo bem, de repente bate um vento daquele e parece que tira tudo do lugar. Mas nós temos que estar atento aos ventos que Deus permite na nossa vida, porque esses ventos com certeza estão trazendo alguma mensagem para o nosso coração. Com certeza esses ventos não vêm para te destruir, com certeza esses ventos não vêm para te derrubar, mas com certeza esses ventos vêm para te trazer para mais perto do coração de Deus. Amém? Eles vêm para trazer você para bem mais junto de Deus, porque Deus, Ele sempre quer que você, que eu, que nós estejamos perto dEle. E quando nós estamos meio que distanciados, muitas vezes nós sofremos os horrores dos ventos que o Senhor nos traz, para que nós possamos estar sempre bem junto dEle, porque é só junto ao abrigo do Senhor que nós temos paz, que nós temos segurança em meio aos vendavais e tempestades da vida. Deus sempre usou os ventos. Lembram-se, quando veio o dilúvio sobre a terra, Ele usou os ventos para que as águas baixassem. Quando o mar foi aberto para que o povo de Israel passasse, Ele fez com que soprasse um vento de um lado e de outro, para que fosse aberto um caminho no meio do mar. Quando Deus falou com Elias, olha só, a voz de Deus, diz Jó 37, sim, ela troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Tanto é que no capítulo 42, versículo 5 do livro de Jó, após terminar aquela tribulação, Jó confessou assim ao Senhor: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Olha só que profunda a descoberta que Jó obteve através das tribulações dos vendavais. Ele disse: olha, Senhor, antes eu te conhecia, é verdade, mas eu te conhecia por aquilo que os outros falavam. Agora é diferente. Depois de ter passado pelos vendavais, pelos teus redemoinhos, pelos furacões na minha vida, agora, Senhor, os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Ou seja, através das provações, Jó obteve um conhecimento pessoal do Senhor. E é isso que muitas vezes nos falta. Nós conhecemos Deus da Bíblia, nós conhecemos o Deus das pregações, nós conhecemos o Deus que os crentes falam, mas não conhecemos Ele pessoalmente na nossa vida. E como que Ele se revela? Exatamente através dessas tribulações que nós passamos. Porque em Romanos capítulo 5 diz que a tribulação produz a paciência, paciência por sua vez produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência. Ou seja, experiências na nossa vida nós obtemos através de tribulações. Pode não ser muito agradável passarmos por tribulações, pode não ser muito agradável sermos provados, pode não ser muito agradável nós sofrermos humilhações, nós sofremos perseguições, nós sofremos uma série de ventos contrários na nossa vida, mas isso com certeza vai trazer um maior conhecimento de Deus para nós. Lembre-se, quando Deus Ele permite a tribulação, não é para nos destruir, mas sim para destruir atitudes incorretas em nós, mas sim para destruir pensamentos, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, a altivez, o orgulho, a vaidade, os pensamentos contrários, as atitudes contrárias. Aí quando através dos ventos essas coisas são destruídas na nossa vida, Deus reconstrói. E Ele vai reconstruir
usando também os ventos. Lembra-se, na vida de Jó? A destruição, a provação começou com um vento que bateu nos 4 cantos da casa, derrubou tudo, destruiu tudo, matou os filhos de Jó. Mas a tribulação terminou também com um vento, um redemoinho, através do qual Deus falou: olha Jó, vou te falar agora, mas eu quero falar de homem para homem. Levanta-te como homem. Quando Deus diz: cinge os teus lombos como homem, quer dizer, ó, fique em pé como homem, Jó. Fique em pé. Eu quero falar de igual para você. Eu quero me colocar também na posição de homem e falar com você cara a cara. Ah, Jó, vem cá, Jó. E aí, você sabe alguma coisa de como o mundo foi formado, a forma como o mundo, a terra foi fundada nos seus alicerces? Você estava lá quando eu criei a terra, Jó? Você está falando de coisas que você não sabe. Os teus amigos estão falando de coisas que eles não sabem, Jó. Mas agora eu quero te ensinar, Jó. Eu quero te ensinar uma coisa, Jó. E depois da aula que Deus deu a Jó, ele disse assim: ah, sim, agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus entendimentos, ou nenhum dos seus intentos podem ser frustrados. Eu sei que tudo tu podes, Senhor, e nenhum dos teus intentos podem ser frustrados. Será que você pode afirmar isso na tua vida? Que Deus tudo pode na tua vida e que nenhum dos intentos do Senhor na tua vida podem ser frustrados? Será que você pode afirmar isso? Se você puder afirmar isso, com certeza você já conhece a Deus. Mas quando nós não conhecemos o Deus da Bíblia, o Deus dos milagres, o Deus Criador, o Deus que tudo fez, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode, nós ficamos: ah, será que Deus pode fazer isso na minha vida? Ah, será que Deus ele pode agir dessa forma? Será que Ele vai me livrar dessa? Será que Ele vai fazer? Será que Ele não vai me deixar na expectativa e vai me deixar frustrado? Não. Quando nós conhecemos Deus através dos redemoinhos da vida, nós podemos dizer como Jó: eu sei, Senhor, eu sei que tudo tu podes, e que nenhum dos seus intentos podem ser frustrados. Eu sei que tudo tu podes, e que nenhum dos seus intentos podem ser frustrados. Nenhum. Tudo aquilo que o Senhor intenta fazer na tua vida é o que vai acontecer. O diabo não pode frustrar os intentos do Senhor na tua vida. Mandinga, olho gordo, macumba, feitiçaria, bruxaria, olho gordo, nada pode frustrar os intentos de Deus na tua vida. Nada. Nem potestades, nem forças do mal, nem principados, nem poderes, nem obras ocultas das trevas podem frustrar os propósitos, os intentos que Deus tem para com a tua vida. Que segurança isso nos traz, hein? Saber que nenhum dos intentos de Deus podem ser frustrados. E é por isso que Ele manda vento, é por isso que Ele manda furacão, é por isso que Ele manda tufão, é por isso que Ele manda redemoinho, para que seja destruído aquilo que Ele não quer em nós e seja reconstruído um caráter novo, uma vida nova, atitudes novas, novos pensamentos, nova forma de viver. Assim como Ele destrói através dos ventos, Ele reconstrói através dos ventos, para que tudo esteja no lugar novamente. Não é assim quando nós cantamos? Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Olha, escuta essa daqui. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, está escrito: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Redemoinhos, tufões, não são tão maus quanto parece. 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 Redemoinhos, tufões, não são tão maus quanto parece.
não são tão maus quanto parece, porque eles podem trazer a humanidade perto de Deus. Os redemoinhos, os furacões, os tufões que vêm sobre a nossa vida, ou seja, as tribulações, nos trazem para perto de Deus, nos trazem para junto do coração de Deus, nos trazem experiência, conhecimento real de Deus, intimidade com Deus, tudo isso. Então não são tão maus os redemoinhos, os tufões, os furacões de Deus na nossa vida, concorda? E na vida de Elias, olha, no meio do fogo, dos cavalos de fogo, no meio de toda aquela coisa que eles estavam ali contemplando, carros de fogo, cavaleiros, Deus leva Elias para o céu, no meio de um redemoinho. Olha que coisa interessante, o arrebatamento do profeta Elias se dá assim, ó, meio do fogo, carros, cavalos de fogo, veio um redemoinho, colocou Elias bem no meio e foi subindo o profeta, subindo até os céus. Coisa interessante, hein? Eu confesso que eu já tinha lido tantas vezes a passagem sobre Elias, nunca tinha reparado, como hoje, que Deus levou Elias, o seu profeta, para o céu através de um redemoinho. A gente lê por cima, pensa, Deus levou Elias para o céu no meio do fogo, dos cavalos, dos carros de fogo, mas a gente não repara que ali estava um redemoinho levando Elias para o céu, um redemoinho. Então, queridos, o que isso nos ensina? Os redemoinhos da vida, os tufões, os furacões, os ventos fortes nos levam para bem junto, mais perto do coração de Deus. Aleluia! Todos esses ventos que vêm sobre a nossa vida, eles tendem não a nos distanciar de Deus, não a nos separar de Deus, não a nos destruir, mas nos levar para mais perto de Deus. Estás passando por redemoinhos na sua vida, ventos fortes, furacões, tempestades. Isso vai passar, isso vai passar. E quando passar, pode ter certeza, você estará bem perto, bem mais perto do coração de Deus, bem junto do coração dele. A humanidade precisa se voltar para Deus. A humanidade precisa abrir os ouvidos para Deus. E Deus está falando, Deus está bradando, Deus está se movendo através do vento para que a humanidade conheça Ele. Zacarias capítulo 9, versículo 14 diz que o Senhor fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor toca a sua trombeta, que é o aviso dele ao mundo, e o Senhor Ele vai para perto da humanidade, Ele vai para junto da humanidade, Ele chega junto através dos ventos, para que a humanidade possa ouvir, abrir os seus ouvidos, ouvir e entender bem o seu recado. Agora, quer ver mais a atuação de Deus através dos ventos na história? Em Atos capítulo 2, na passagem